Olá, tudo bom com você, pessoal? É bom estar aqui mais um sábado para a gente conversar sobre a Bíblia. E é isso mesmo que a gente vai fazer, vai continuar o nosso bate-papo sobre a leitura bíblica que vocês estão fazendo em casa. E para esse nosso bate-papo de hoje, tá aqui comigo o Matheus e a Bianca. Tudo bom contigo, Matheus? Tudo bem, muito feliz de estar aqui nesse novo formato de acompanhar a leitura bíblica da IBN. Olha lá. Bianca, como você tá? Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui animada para as discussões que vão surgir dessa leitura bíblica. É isso aí, tem bastante coisa, tenho certeza que vai ser algo bastante proveitoso, até mesmo porque a ideia é que você já leu o texto bíblico em casa, já leu aí durante a sua semana, e hoje a gente está fazendo o quê? A gente vai pegar um pouquinho sobre aquilo que já foi lido. No capítulo anterior, a gente explicou certinho para você que está chegando como que você faz para pegar o PDF onde tem todos os capítulos para ler dia a dia. Então, se você não sabe, de repente chegou aqui agora, dá uma olhada no capítulo que nós lançamos no sábado passado, que lá tem tudo certinho como é que você faz. Mas só para deixar aqui, pelo menos para ficar fácil, tá aqui o site da IBNU. Então você pode entrar lá no site e lá você vai ter logo na primeira página a leitura bíblica anual da IBNU. Então você vai pegar ali tem os dias e você vai fazendo a leitura e todo sábado sai um vídeo aqui fazendo um bate-papo sobre como foi. E, gente, é bastante coisa. Porque nós vamos começar em Números no capítulo 21 e vamos até Deuteronômio no capítulo 8. Ou seja, é bastante coisa que foi lida durante essa semana. E tudo isso é bastante importante porque vai mostrar pra gente a dinâmica do que está acontecendo dentro desses capítulos, dessa história, para você só relembrar e, de repente, se você tem alguma dúvida ou coisa assim, você pode colocar aqui nos comentários também. O que a gente vai perceber? Nós já falamos na semana passada, que começamos em Números, desde o capítulo 1, que Números vai mostrando uma série de fracassos, vamos dizer assim, uma série de problemas que estavam acontecendo com o povo de Israel, porque ele sai do Egito e ele começa a fazer diversas reclamações, e que, sem sombra de dúvida, a parte que, vamos dizer assim, mais chamou a atenção naquele vídeo foi quando ali os espias voltam de terem ido até Jericó, e eles voltam falando assim, não vamos entrar naquele lugar não, porque ali é muito perigoso, ali a coisa não vai dar certo. Quando a gente terminou o capítulo 20 da semana passada, a gente viu que não só o povo estava agindo de uma forma errada, mas até a liderança, porque Moisés também, ele faz ali a situação na pedra, onde ele deveria ter feito uma coisa e fez outra. E a própria liderança de Moisés, então, fica bastante complicada, e isso vai ser desenvolvido agora nos capítulos que nós temos. Afinal, muita coisa vai acontecer. E quando a gente entra no capítulo 21, que é o capítulo que inicia o nosso texto agora, a gente vê bastante coisa ali acontecendo, novas situações, guerras e reclamações que continuam a acontecer. E isso é bastante interessante, porque parece que o povo não aprende e parece que é uma lição para a gente em relação à nossa realidade, de costumeiramente estarmos diante de Deus nos provendo em graça, misericórdia e na sua aliança, e ao mesmo tempo a gente mantém essa atitude de continuar em uma certa rebeldia contra ele, naquilo que envolve a nossa direção de vida. E é isso que a gente quer começar a conversar. Como é que foi aí a leitura para vocês, Matheus e Bianca? Como é que a gente entrou nesse capítulo 21, 22, morte de Miriam, e o povo ali com um monte de problemas? Como é que vocês participaram? Como é que foi a leitura de vocês nesse começo de texto? Eu achei bem interessante esse começo do capítulo 21, de ler, porque a gente já vem, né, no que você comentou de Deus guiando o povo, Deus ali sempre à frente e o povo continuamente reclamando, e o capítulo 21 não é diferente, né? Deus acabou de entregar um povo inimigo nas mãos dos israelitas, eles venceram uma batalha, mas parece que logo depois eles se esquecem disso e já estão de novo reclamando do deserto, dos mesmos alimentos de sempre. Então, isso me remete um pouco a essa coisa de uma memória curta que a gente tem nos dias de hoje, né? O nosso povo, e não o povo só Brasil, mas assim, eu digo, a toda a humanidade, a gente tem muito essa coisa da memória curta, né? As coisas acontecem, a gente passa por dificuldades, sai vencedor, graças a Deus, e depois de pouco tempo, a gente já se esquece de tudo que Deus fez por nós e começa de novo a reclamar.
Então, para mim, isso que acho que foi mais marcante desse começo de capítulo aí, não só de capítulo, né, mas da sequência que a gente vai conversar sobre. Eu acho exatamente esse mesmo pensamento. Como que na vida, às vezes a gente acha que, depois de ter conquistado uma grande coisa, uma grande vitória, a gente achou que ali, a gente já tá super bem, mas a nossa vida ela acontece em ciclos, né? E a gente vê muito isso acontecendo com o povo de Israel. Então, exatamente como o Matheus falou, eles acabaram de ter tido uma vitória, que eles tinham orado a Deus por essa vitória, Deus tinha dado essa vitória, e aí no outro momento eles estavam reclamando da comida, eles falaram que não tem pão, era melhor ter morrido antes, essa comida é miserável, então eles parece que estão numa grande aflição. E aí eles têm essa questão, né, enviado serpentes, e aí depois eles se arrependem, e também Deus envia a cura, né, juntamente com a punição, ele envia a cura para aquele momento. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai ver na história de Israel o tempo todo. E nas nossas vidas, às vezes é difícil, quando a gente está passando por uma situação complicada, a gente lembrar de todas as outras grandes coisas que Deus fez por gente. A gente fica preso naquele micro momento, né? Como se fosse durar para sempre. Uhum. E eu acho que uma grande lição, na verdade, de todo o Pentateuco é a ideia de que Deus está por trás, é Ele que está guiando, é Ele que está levando o povo de Israel e que realmente a gente pode confiar nele. E isso tudo, gente, é tão interessante porque a gente falou um pouquinho no capítulo anterior, né? Quando a gente começou Números, porque Números geralmente é visto como um livro de fracassos. Mas não é exatamente a proposta que o texto quer proporcionar pra gente. Pelo contrário, o livro quer mostrar pra gente a graça de Deus, mesmo diante de um povo que está costumeiramente ou constantemente pisando na bola. Porque isso vai refletir a nossa vida, de pessoas que são pecadores e por causa disso têm levado a uma vida de dificuldade em relação às suas próprias lutas internas, muitas vezes, e sobre as questões que envolvem, mas que a graça de Deus continua sempre presente. E o capítulo agora, 22, ele vai mostrar disso. Ele vai mostrar esse compromisso que Deus tinha de levar esse povo até a terra prometida, e que esse compromisso era tão forte que, independente das realidades que o povo enfrentava e até mesmo cometia, independente até de outras nações se levantarem, ou independente até de vamos dizer assim, um homem diferente que se levanta contra esse povo, contratado para trazer maldições, que Deus quebra tudo isso porque ele tem o propósito de levar esse povo até o lugar onde ele vai chegar. E é aí que a gente entra numa história que é uma história de Balaão, né? E que às vezes é melhor ouvir a mula do que ouvir o Balaão, não é isso? Edileu, eu penso como nessa história é uma história também super interessante, né? Em que Balaão ele é contratado para fazer uma profecia contra o povo de Israel. E eu penso como que a gente vê essa questão também, nosso envolvimento com Deus e com religião, né? Como se a gente pudesse mandar no que Deus poderia dizer, ou como se você pudesse contratar alguém para amaldiçoar um povo. Na verdade, o profeta, ele não está falando dele mesmo, né? Ele está falando o que Deus fala para ele não tem o poder de fazer magia ali. Então, o rei ofereceu uma quantia muito grande de dinheiro para ele. Ele até falou, você acha que eu não tenho dinheiro suficiente para te pagar? Mas a questão é que ele não tem poder. E é exatamente essa relação com Deus, né? Ele não faz o que a gente quer, ele não é um nosso servo. Mas ele realmente é o que faz de acordo com seus propósitos. Então, a gente viu a fidelidade de Deus com o povo de Israel, porque mesmo Balaão querendo amaldiçoar, ele não pôde. Deus deu profecias sempre abençoando o povo de Israel. E mesmo Balaão querendo amaldiçoar e o povo fazendo erro após erro, né, reclamando toda hora, Deus ainda assim é fiel, ele prometeu que ia levar o povo à terra prometida e levou, né? Então, eu também acho interessante esse capítulo, o Léo mencionou da mula ou da jumentinha. Interessante a gente ver que Deus também ele usa os meios que ele quiser, ele faz as coisas como ele quer, né? Então, nesse exemplo, a gente está lá vendo Balaão indo em direção a Balaque, e provavelmente em algum momento ele começou a pensar alguma coisa de, não, eu vou amaldiçoar, quero esse dinheiro e tudo mais, e aí Deus usa a jumentinha para repreender ele, né? Então eu acho legal como às vezes, trazendo isso para a nossa realidade de hoje, às vezes a gente sempre espera uma palavra teológica forte de alguém, claro, né, que tem um estudo profundo, e claro, a gente tem que buscar essas coisas, mas também às vezes você aprende muito com uma pessoa super simples,
que passa pela sua vida e te fala algumas coisas momentâneas, e você fala, caramba, nunca pensei nisso. Então acho legal a gente ter essa abertura, essa mente aberta de não julgar o livro pela capa. Exato, e é muito legal a gente perceber, então, que, vamos dizer assim, que nós estamos nesse cuidado providencial de Deus, e talvez algumas pessoas possam até achar assim, pô, mas, caramba, é um profeta, vamos dizer assim, pagão, né, ou colocar alguma dessas características, mas o que é interessante é perceber que Deus quebra tudo isso já logo de cara, falando assim, mano, eu usei a mula, velho, a jumenta. Então, assim, quem é Balaão, quem é qualquer coisa? Eu fiz uma jumenta falar para mostrar a realidade daquilo que é a minha direção para esse povo. Então, talvez alguém possa falar assim, não, mas aquela história é meio estranha. Bom, olha, eu confesso, estranha ela é mesmo. Afinal de contas, um jumento falado não é várias histórias estranhas, Exatamente, não é nada de normal, né? E não sei você, não quero que ninguém vá no zoológico esse fim de semana para ficar vendo se alguma jumenta vai falar contigo. Mas a grande questão é o seguinte, Deus, nesse processo, ele realmente vai direcionando, até mesmo mostrando coisas talvez absurdas, para demonstrar como o poder é dele e como a direção de cuidado é dele. E mesmo o Balaão sendo contratado para falar alguma coisa ruim, trazer uma maldição para o povo de Israel, a gente vê que cada oráculo que ele faz, quando Deus, então, traz a palavra através da vida de Balaão, cara, todos eles foram oráculos de bênção para o povo de Israel. E isso é muito interessante. Se você observar todos eles, o primeiro oráculo, ele faz a reafirmação de que as promessas de Deus de que Israel cresceria vai acontecer. No segundo, Deus promete segurança e triunfo para Israel. O terceiro, prosperidade e vitória diante das adversidades que eles vão ter agora na entrada da Terra Prometida. O quarto, de que haverá um governante grande em Israel e que vai inclusive conquistar as nações. E os dois últimos oráculos mostram a derrota definitiva das nações para Israel na sua entrada da Terra Prometida. Então é interessante que, mesmo quando a coisa vai contra aquilo que foi a direção dada por Deus, Deus ele realinha os caminhos para que Israel, para que eu e você possamos olhar de forma objetiva as promessas que ele fez. E, gente, como a gente vai pensar, né? Promessas que a gente tem, como, por exemplo, eu estarei convosco todos os dias. Jesus prometeu isso lá em Mateus capítulo 28. Ele prometeu que aquilo que nós tivéssemos que falar, o Espírito Santo capacitaria. Ele prometeu que o Espírito Santo nos guiaria durante a nossa vida. Nós temos promessas fantásticas, promessas de sermos uma família, promessas de sermos promessas de amarmos uns aos outros. Então nós precisamos entender essas promessas, que são também objetivas para nós, como promessas reais, promessas de que nós estamos diante desse Deus grandioso que vai dar continuidade. Porque senão a gente pode pensar, não, a situação está muito difícil, a terra para conquistar é muito grande, olha só, tá vendo só, foi até contratado uma pessoa para falar mal de mim, então eu vou chutar o pau, eu vou ficar aqui em casa mesmo, nada mais vale a pena fazer na vida. Vale sim, continua firme, Deus é contigo. Caminhando mais um pouquinho, o que a gente tem? A gente vai olhar algumas outras coisas que vão acontecer aí, e eu creio que algumas dessas informações são bem interessantes. Uma delas está lá no capítulo 27, né, quando você já está saindo aí dessa situação. E aí, Bianca, o que a gente tem nesse capítulo aí que vale a pena a gente pensar? Esse capítulo é interessante, né, sobre a herança das filhas de Zelofade, né? Então, aparentemente, um homem havia morrido e não tinha deixado herdeiros homens e tinha deixado apenas suas filhas mulheres. E aí, de acordo com a tradição daquela época, né, elas não teriam como ter a herança desse pai porque elas eram mulheres, então teria que ir para outra pessoa. E aí, obviamente, também a lei talvez não previsse esses casos.
E achei interessante porque elas se reuniram e colocaram o caso, né, sobre elas, de, tipo, é justo a gente ficar sem herança, porque realmente nosso pai não teve filhos homens, e Deus foi consultado e foi dado a elas o direito de ter herança. E isso me chamou muita atenção, o quanto que eu achei, assim, até uma mente muito aberta que eles tiveram em relação a isso, a avaliar cada caso e dizer não é só porque ela é mulher que ela não pode ter herança nesses casos específicos. E eu vi, na verdade, em todo o Pentateuco, a gente vai vendo o cuidado especial que Deus teve com as mulheres, um pensamento, às vezes, muito diferente do que tinha naquela época, né? O quanto que ele valorizava também. Então, às vezes, desde aquela época, a gente vê que Deus ele sempre teve esse olhar especial para as mulheres, em especial nessa situação de vulnerabilidade, né? Que elas não teriam como receber herança. E é basicamente uma questão divina mesmo, né? Porque quando você olha no capítulo 27, o que acontece? Elas levam isso à liderança. Eu acho que tudo isso faz parte de a gente perceber toda a direção que o texto vai nos dar. Elas têm uma dificuldade, elas vão procurar liderança, elas não saem gritando, vamos fazer barulho, vamos para Paulista, né? Elas vão procurar liderança, né? E essa liderança vai consultar a Deus. E o texto vai ser bem claro, no versículo 5 ele diz, Moisés levou a questão ao Eterno, e o Eterno julgou e determinou e disse, olha, é o seguinte, as filhas dele estão certas e vamos fazer a coisa do jeito certo. Então a gente vai perceber que quando a gente olha para as realidades atuais de extrema necessidade e de, às vezes, desvalorização humana, elas estão totalmente em desacordo com aquilo que Deus tem para o seu povo e para que nós, como agentes do seu reino, deixemos bem claro qual é a direção de Deus para a vida. E você que está nos ouvindo hoje aí, você que está participando desse bate-papo, entenda isso. Deus, através da sua justiça, ele realmente quer que todos nós sejamos um e que ele não tem nenhum tipo de aquilo que o Tiago mesmo vai dizer, né? Que não tem nenhum tipo de olhar diferente para um em relação ao outro. Pelo contrário, ele vê todos nós, sendo homem, mulher, sendo isso, sendo aquilo. Ele vê todos nós como seus filhos, como humanos, e que precisam, então, alcançar a salvação em Jesus Cristo, para nos tornarmos, então, filhos dele, e sermos, então, esse agente de transformação no mundo. E nesse momento, Moisés, ele foi isso aí, como líder, em vez de ele falar, não, vocês não têm direito a nada, vai procurar o que fazer, né? Vai procurar uma louça para lavar, sei lá, uma bacia de roupa. Ele falou, não, vamos pegar isso aqui, vamos perguntar para Deus qual é a direção que ele vai dar. E Deus foi extremamente assertivo no sentido de ensinar ao povo a olhar a todos com o mesmo valor. E isso, gente, é extremamente importante. Isso vale mesmo uma lição para a gente hoje. Olhar a todos com o mesmo valor. Independente de cultura ou de qualquer outra coisa que a gente possa pensar. Diga, Matheus, você estava falando? Eu ia comentar que eu acho que esse ponto que você tocou de que Deus quer que nós sejamos agentes de transformação. Eu acho que isso liga muito bem com a sequência dos próximos capítulos também, principalmente o 28, quando Moisés vai relembrar o povo sobre as ofertas e sobre os votos. Talvez, assim, a primeiro momento, quando eu bati o olho nesse texto, eu falei, poxa, vai ser um texto meio burocrático, vamos dizer assim, sabe? Falando de ofertas e de leis e tudo. E eu acho que eu fui muito precipitado de falar, vai ser um texto cansativo de ler. Mas depois, lendo esse texto e talvez até ouvindo o Rota 66, comentários sobre o assunto, eu achei legal um insight de que as ofertas, elas relembram a gente como Deus nos dá muito mais do que a gente precisa. Ele nos dá muito mais recursos financeiros, alimento, tudo mais, mas também muito mais dons do que a gente precisa. E um dom, ele não é para você mesmo, né? Um dom, ele é necessariamente algo que você vai externalizar, que você vai fazer para alguém. Então, eu acho que as ofertas, quando Moisés aí está relembrando o povo, elas também nos servem no dia de hoje, na atualidade, para nos lembrar que a gente deve viver em função de Deus, em primeiro lugar, e em função do nosso próximo. Porque
você tem tanto que não dá para você fazer só com você mesmo, né? Esses dons que Deus te dá, eles não são para você. Eles são para a gente usar isso para Ele e para o nosso próximo. Exato, e tudo isso faz parte dessas conexões mesmo. Mateus está certíssimo, porque o que a gente tem? A gente tem um reino de um Deus justo, que deve ser um reino de justiça. Justiça em relação às mulheres, justiça em relação à liderança, porque no capítulo 27, Josué agora é de certa forma trazido, né, para essa evidência, falando, ó, agora o povo vai entrar na terra e quem vai liderar esse povo é Josué. A gente vai depois falar isso quando entrar no livro de Josué, que mostra também essa realidade. Mas Josué aqui já é apresentado como esse sucessor de Moisés para um povo que agora tem uma nova realidade, precisa entrar nessa terra. E o povo precisa pensar, porque o que acontece, gente? Vamos prestar atenção aqui. Às vezes a gente fala assim, bom, o que a gente vai fazer? A gente vai conquistar a terra. Como é que a gente vai conquistar a terra? Vai ser através de guerra, vai ser através... Né? A gente não vai chegar lá e falar assim, ó, pessoal, tô entrando na terra. O pessoal, não, pode vir, eu vou sair daqui da terra, pode ficar com tudo, vai estar tudo tranquilo. Não, nós sabemos da história e há guerras acontecendo. E a gente não pode perder a percepção da justiça, mesmo em meio a uma situação de dificuldade. E eu creio que isso é bastante complicado, porque talvez aquele povo que agora ia ter que começar a pegar em armas, guerrear, e já estavam fazendo isso no livro de Números, poderia perder a percepção da justiça, porque, afinal de contas, eu conquistei. E se eu conquistei, eu sou autoridade. Se eu sou autoridade, a minha justiça é que deve prevalecer. E os capítulos que vão acompanhar agora o final do livro de Números é Deus trazendo esse povo de volta. Ó, essa é a justiça do reino. Essa é a norma que vocês devem fazer em relação a como vocês devem viver, em relação a como vocês devem se relacionar comigo, com as outras pessoas, com os seus bens, com, enfim, com tudo aquilo que envolve a vida de vocês na Terra. Então, tudo isso é bastante interessante porque nos mostra essa realidade de como a coisa vai se desenvolvendo, como que a gente faz votos, enfim, tudo da vida do homem está ali relacionado. Até que a gente vai chegando no finalzinho aí do capítulo do livro de Números, né? O capítulo 33 é um capítulo bastante emblemático, vamos dizer assim, né? Porque, afinal de contas, o capítulo 33 faz um resumão. E esse resumo é muito bonito, é muito interessante, porque ele mostra desde a saída do povo no Egito até o lugar onde eles estão, as sequências de coisas que foram acontecendo através da direção de Deus de levar esse povo até lá, né? Então o povo sai do Egito, vai até o Sinai, do Sinai ele vai até Cádiz. Quando chega em Cádiz, acontece a situação que eles precisam perambular no deserto por 40 anos, eles retornam até o lugar, e eu acho isso muito interessante, porque afinal de contas, Deus levou eles até o mesmo lugar onde eles tinham cometido aquele erro, se levou até o deserto de Cádiz e falou assim, ó, nós estamos de novo no mesmo ponto, e agora? Como é que vai ser? Daqui a gente vai avançar ou vai voltar mais 40 anos para ficar perambulando no deserto? Eu acho muito legal a gente perceber como Deus traz esse resumo para a gente chegar e falar assim, e agora? O que a gente vai fazer da nossa vida? Bom, alguém quer fazer mais algum comentário sobre o livro de Números? Esses finalzinhos aí, ainda temos aí o capítulo 35, 36... Um último comentário da minha parte sobre esse livro é no final aí, quando eles estão chegando então na Terra Prometida, Moisés relembra, né? Deus relembra através de Moisés o povo sobre a questão da santificação. Então ele fala, ó, vocês estão chegando aí em Canaã, mas eu não quero que vocês façam parte dos rituais dos cananeus, eu não quero que vocês comecem a idolatrar madeira, ferro, coisas criadas pela mão humana, né? Então ele relembra o povo dessa questão de ser santo, de ser separado. E para mim isso ressoa muito com o que Jesus vai falar lá na frente, né, no Novo Testamento, quando ele fala pra gente não se amoldar aos padrões desse mundo, mas ao mesmo tempo ele ora a Deus, ele diz, né, que ele não quer que Deus nos tire do mundo. Então ele é uma questão de que assim, a gente está aqui para ser sal e luz, a gente não deve se isolar no sentido de, não, então eu não vou me relacionar com ninguém, vou ficar só dentro da igreja e, sei lá, né, vou parar de comer qualquer coisa, vou fazer um jejum só à base de água aqui. Não é nada disso. É a questão da gente ser santo no sentido de seguir as ordens de Deus, mas ser sal e luz para as pessoas ao nosso redor, né?
para mim isso ressoou bastante. É isso mesmo. Bianca? O último comentário, ainda no finalzinho aí do 27, que você estava também comentando, sobre quando ele chama Josué para ser o sucessor de Moisés, né? E eu acho interessante essa preocupação, que uma vez que Moisés soube que ele não ia mais, não ia chegar até a Terra Prometida, houve essa preocupação de deixar um sucessor, de treinar outra pessoa também para assumir o lugar dele. E isso me lembra, assim, um pouco das nossas atividades, dos nossos ministérios, né? Então, às vezes, quando você desenvolve, tem uma missão, você corre o risco de ser muito centralizado, né? E aí essa importância de você estar desenvolvendo novos líderes, novas pessoas para estarem assumindo esse papel, né? E, assim, o quanto que Deus ele vai levantando também, né? Às vezes uma pessoa importante, uma figura importante vai embora, mas Deus está sempre levantando outras pessoas para fazer sua obra. Isso mesmo. É isso mesmo. E a gente vai depois entrar no livro de Josué, a gente vai ver como Josué foi essa figura importante. Mas é bem interessante essa preocupação de Deus, porque foi Deus que mandou Moisés chamar Josué. Falou assim, Moisés, vai lá, pega Josué, traz aqui no monte, vamos trocar essa ideia aqui, vamos passar o bastão. E Josué agora vai ser essa pessoa que vai entrar na terra, não vai ser você. Ao mesmo tempo que a gente pode parecer assim, talvez tão duro, né? Deus levou a Moisés até o lugar onde ele pôde ver a terra, mas não deixou Moisés entrar. Mas a gente tem que lembrar que todo o texto está mostrando um Deus extremamente gracioso. Nenhuma parte do texto, nem de Levítico, nem de Número, nem de Deuteronômio, mostra um Deus raivoso, né? Um Deus irado para falar, não, eu vou acabar com esse Moisés aqui. Pelo contrário, sempre mesmo nas falhas, graça sendo demonstrada de cuidado, de provisão, de perdão, de reestruturação, mas o bastão precisava ser passado, né? Bom, não dava para Moisés estar aqui até hoje, né? Afinal, nem Jesus está aqui até hoje no sentido físico. Precisava dar continuidade a isso. Eu acho isso bastante interessante naquilo que a Bianca colocou, porque às vezes a gente não tem essa mesma percepção. Às vezes a gente se apega a uma figura de liderança, e aí a gente fica naquela coisa, né? Não, agora ele não é mais o meu líder, então agora eu não brinco mais, né? Não desço mais pro play. E o povo teve que agora, depois de grande Moisés, agora é o Josué. Então o que é? É a ordem divina? Deus colocou ali? Então vamos seguir. Eu acho que eu já contei esse testemunho, pelo menos não aqui, mas em off, talvez vocês já devem ter ouvido. Mas no dia que teve o dia da minha ordenação ao Ministério Pastoral, isso já faz alguns anos já, né? 2007 que eu comecei aí no Ministério, eu tava na porta da igreja e uma pessoa chegou e o pastor, que era o pastor titular da igreja, estava junto, né? E ele falou assim, a pessoa quando passou falou assim, foi muito bonito o culto de ordenação e tal, mas o meu pastor é o pastor, e aí o nome do pastor era o pastor Erich, né? Aí o pastor Erich falou assim, olha, a igreja ela é de Jesus e o pastor da igreja é Jesus. E se Jesus, o pastor dessa igreja, achou que o Dilean devia vir para cá para dividir o ministério pastoral e estar junto, não entender o Dilean como um pastor é desrespeitar a ordem de Jesus de ter trazido ele aqui. Eu achei muito interessante as palavras sábias do pastor Erich, porque ele não se engrandeceu no sentido afinal, eu já tenho 50 anos de ministério, realmente, eu sou um pastor consagrado, já sou pastor da igreja aqui há tantos anos, ou coisa desse tipo. Mas ele ensinou a mim naquele momento, e também aquela pessoa que estava ali naquela conversa, de que o verdadeiro líder da igreja é Jesus. E que ele tem movimentado as peças ali dentro, como fez com Moisés e Josué, para o bom andamento da igreja, para o bom andamento do ministério da igreja local, né? E eu acho isso bem, bem interessante, bem válido. Falar, não, o líder que eu respeito é o Zé, não é o João. Olha, foi Deus que colocou ele ali. Respeite e ame o seu líder. Isso vai ser bem bom para você no desenvolvimento do seu ministério também. Não. E aí a gente entra em Deuteronômio. Deuteronômio é um livro fascinante. A gente vai caminhar por ele nessas próximas semanas. Hoje só são os primeiros 8 capítulos. E é só uma introdução. Deuteronômio é um livro totalmente diferente dos outros. A gente não vai entrar aqui em muitos assuntos, mas Deuteronômio ele é um tratado. Ele é literalmente um livro de um pacto.
É um pacto que Deus faz com o seu povo. É chamado, dentro das questões aí, vamos dizer assim, teológicas, de um tratado de suzerania. Existe aquele que é o senhor e existe aquele que é o vassalo, aquele que vai servir. E dentro desse relacionamento, é um relacionamento de cuidado e de amor, onde Deus, ele fala, olha, eu sou o seu senhor, você é o meu vassalo, mas eu vou te amar e te proteger, eu vou cuidar de você. E nós vemos que esses primeiros 8 capítulos, eles vão fazer um resumo, eles vão lembrar, inclusive, desde a saída do Egito, eles vão lembrar as dificuldades que o povo passou pelo deserto, eles vão lembrar o povo inclusive dos seus erros, vai lembrar o povo da graça de Deus, do poder de Deus, da manifestação da sua autoridade, inclusive no cuidado para com o povo, e vai trazer novamente a memória desse povo novo, que afinal é o povo que agora veio do deserto, né, do acontecimento ali em Cádiz, aquilo que Deus tinha prometido para o primeiro. E a gente tem, então, por exemplo, os 10 mandamentos sendo apresentados de novo, nós temos a lei sendo trazida para esse povo. Mas tem algumas coisas que vale a pena a gente pensar. Como é que tá para vocês aí, Mateus e Bianca, esse comecinho do livro de Deuteronômio? Bom, primeira coisa, ainda complementando um pouco do que eu estava falando antes, o primeiro capítulo de Deuteronômio me chama a atenção quando Moisés acaba também nomeando outros líderes para estar junto com eles, então chega um momento que ele se sente sobrecarregado em relação àquilo, e ele nomeia outros líderes. Então, fala sobre essa importância de delegar tarefas, né? Uhum. E aí ele orienta essas pessoas, né, de como eles deveriam agir, de como eles deveriam julgar pequenos casos, e aí ele reforça que não é para julgar só as questões entre compatriotas, mas também entre o israelita e o estrangeiro. Então ele reforça, como no Pentateuco todo, a importância do estrangeiro entre eles, de terem, né, os mesmos direitos. E não sejam parciais no julgamento, atentem tanto para o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o verdadeiro veredito pertence a Deus. Então, lembra um pouco do que a gente falou antes, né, sobre que Deus ele não faz essa distinção, né, tanto o pequeno quanto o grande, e que na hora de fazer essa justiça, a gente não deveria se intimidar por pessoas influentes, poderosas, que poderiam ameaçar eles a não tomar a decisão correta, né, não atentar se era estrangeiro, se era israelita. E aí depois ele fala, se tiver algum caso mais difícil, vocês podem me trazer, que aí a gente vai poder solucionar. Então esse início do Deuteronômio para mim é muito interessante. Legal. Para mim, o que focou ali um pouco, o que pegou para mim foi quando eu estava lendo os 10 mandamentos, pensando nessa relembrança de Moisés também. E aí eu estava lendo na Bíblia, é uma Bíblia de estudos do C.S. Lewis, e aí tinha um comentário dele que eu achei bem legal, que é naquela parte quando Deus está falando o maior mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O C.S. Lewis tem um comentário bem grande ali, mas eu vou comentar só uma frase que eu achei legal, que ele fala assim: não fique aí tentando fabricar os seus sentimentos. Pergunte-se a si mesmo: se eu tivesse certeza de que amo a Deus sobre todas as coisas, o que eu faria? Quando encontrar a resposta, vá e age de acordo. Então, eu achei legal que ele está falando basicamente assim, uma pessoa que entra talvez naquela angústia ou naquela dualidade de pensar, mas será que eu tenho esse sentimento? Como é que é essa emoção? E ele fala, tá, isso é importante, isso é legal, mas é muito mais sobre uma decisão do que um sentimento. Então, pense no o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e vai e faça isso. E quando você menos perceber, você já vai estar amando de fato, sabe? Já vai ter brotado esse sentimento no seu coração. Então, para mim, essa foi uma das coisas que me chamou a atenção nesse começo de livro. Joia. Bom, e sem sombra de dúvida, o livro, ele vai, nesses capítulos iniciais, nesses 8 capítulos, nos lembrar que a gente não pode cair naquele erro de novo de ficar naquela situação de ficar lembrando do passado e não viver para o futuro, de não esquecer que a graça de Deus ela nos impulsiona para frente, mas que se a gente voltar a viver naquele ritmo de murmuração, reclamação, e quando a gente foca os nossos olhos no passado, a gente não desenvolve o futuro. E vocês estão agora na Terra, vocês estão na porta da entrada da Terra, então olhem para frente. Basicamente, esse texto é bem significativo para isso.
cuidado para não desaprender as lições que foram aprendidas no passado, para que vocês não precisem passar de novo pelos mesmos sofrimentos que os seus pais passaram e que vocês viram, de repente, quando eram crianças, porque estavam ali no deserto, perambulando pelos 40 anos. Isso é bastante importante para a gente, para que as lições que nós temos com Deus, que às vezes são duras, são momentos de deserto, não precisem voltar novamente, porque nós aprendemos a lição. E eu sei que isso não é fácil, na minha vida mesmo não é. Pelo contrário, várias vezes eu vejo eu cometendo erros que já cometi no passado e falando, poxa, por que eu não aprendi a lição naquela primeira vez que eu já passei? Tive que passar por isso de novo. Mas o texto nos mostra que essa graça de Deus também está disponível mesmo nesses momentos. Bom, a gente tem aí já bastante tempo do nosso texto. Vamos para essas considerações finais. Bianca, assim, fazendo aquela última colocação sobre todos esses capítulos de Números até Deuteronômio, para a gente poder encerrar esse vídeo. Acho que, acima de tudo, é pensar como que Deus está sempre guiando a nossa história, né? Às vezes, em momentos difíceis, que a gente parece que não vai ter saída, mas a gente sabe que Deus é que está lá e Ele tem um motivo de estar naquelas circunstâncias. E, às vezes, em alguns momentos bons, para a gente também lembrar que foi Deus que nos deu, foi Deus que nos colocou ali, né? Em momentos que a gente pensa em murmurar, em momentos que a gente pensa em questionar. Lembrar sempre sobre a importância da justiça, de olhar para as pessoas, né, com igualdade e também ser promotor da justiça de Deus aqui na Terra. Amém. Mateus? Perfeito, acho que a Bianca colocou tudo aí, eu senti muito isso também como o Dilean falou, né, que o povo saiu de Cádiz, deu aquela volta toda e voltou para Cádiz, então assim, talvez se a gente for pensar numa questão mais prática, não era necessário o povo ter feito essa caminhada toda para chegar à Terra Prometida. Mas esse deserto, esses 40 anos, moldaram o caráter do povo, lembraram o povo de que eles são dependentes de Deus, ensinaram o povo. Então, eu acho que, assim, para mim isso deixa uma lição de que quando a gente está passando nesse momento de deserto na nossa vida, é óbvio que não são agradáveis, quando você está no meio disso, o que você mais quer é sair, mas é lembrar de que há um propósito, de que você está aprendendo tudo isso e você vai chegar num lugar melhor depois. E que quando você chegar nesse lugar melhor, como a Bianca comentou, a gente não se esquecer, não se tornar arrogante de pensar, agora eu cheguei aqui, foi pelo meu esforço. Não, mas se lembrar de que Deus te trouxe até ali, Ele tem te sustentado. Então, agradecer, né, no momento bom, confiar nele no momento difícil e agradecer no momento que você chegou. Amém. Bom, e para finalizar, lembrar que Deus realmente está cuidando de você. Deus tem promessas, Deus tem cuidado com você, Deus realmente te ama e Ele quer caminhar junto com você. Então, aceite esse caminhar de Deus, aceite essa direção que Ele está trazendo para sua vida e siga firme com Ele. Siga firme com um povo que é o povo dele, para que você possa estar conectado com esse povo, sendo esse agente de mudança e transformação onde você estiver. E se você, de repente, está aqui por São Paulo, vem participar com a gente. Rua Tianguá, número 25. Amanhã, 10 horas da manhã, nós temos a nossa celebração presencial. Você pode vir aqui, conhecer a gente, dar um abraço e começar essa caminhada junto. Se você está longe, amanhã também, às 9h30 da manhã, tem a nossa celebração online. Você pode participar e se você quiser fazer parte da IBNU, entre em contato com a gente. Vai ser uma alegria poder conversarmos e caminharmos juntos. Um grande abraço. Tchau.